Olá, seja bem-vindo ao podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui a gente bate aquele papo muito gostoso depois de assistir um bom filme e uma boa série. A dica de hoje é Dark Matter, ou Matéria Escura, uma série que está disponível na Apple TV. E a gente vai falar sobre o que seria de você se você descobrisse que você tem várias versões da sua própria vida. Então, você fica agora com o trailer e a gente vai conversar hoje com o André Ricotti, que é especialista em desenvolvimento e liderança. Fica com o trailer aí. A Daniela, minha esposa, é extraordinária. Eu não mereço você. É verdade. Um homem da ciência. Ele é casado com a mulher dos sonhos dele. E uma vida boa. Bom dia. Café pra viagem. Ai, meu Deus, você é meu herói. Até que, numa noite, ele não volta pra casa. Quando ele recupera a consciência, absolutamente tudo mudou. Eu não sei, parece que ele é louco. Eu não sou louco. Quem é você? Eu moro aqui com você. Charlie! Daniela! Você fez alguma coisa com eles? Eu não sei de quem você tá falando. Sou eu, Jason. Você me conhece. Eu nunca te atendi. Para de graça. Fala logo que você sabe quem eu sou. Cara, eu nunca te vi antes. Tô falando sério. Só preciso de respostas. Você construiu a caixa. Atrás de cada porta existe uma versão da sua vida que poderia ter vivido. Um Jason diferente. Me sequestrou do meu mundo. Me trouxe pra esse mundo. E se a pessoa que me abduziu for eu mesmo? E aí, família? Por que ele faria isso? Qual era a única coisa que você tinha e ele não? Ele tá diferente e eu tô com medo. Não sei o que fazer. Preciso usar a caixa pra ir pra casa. O mundo que você tá procurando é um grão de areia numa praia infinita. Tenho que voltar pra minha família. Eu quero a minha vida de volta. Do you ever get that feeling? Wanna kiss and hug? Do it now. Tell me love. And I can never go home. Incrível essa série, né? Então, ela deu o que falar, tá dando o que falar, e a gente vai falar bastante aqui hoje sobre ela. Bom, a série é uma adaptação do romance homônimo de Blake Crouch. A partir de 1924, é uma ficção científica, suspense, e o título original é Dark Matter, e criado pelo autor do livro. No elenco, nós temos vários atores maravilhosos e a gente conta com uma presença brasileira. A Alice Braga faz parte desse timaço. A sinopse da série é: a série Matéria Escura acompanha Jason Denson, um físico, professor e pai de família, que é sequestrado e transportado para uma versão alternativa de sua própria vida. Para recuperar sua família e salvá-la de si mesmo, ele embarca em uma jornada através de diferentes realidades. Então você já sabe. Hoje a gente vai falar de metalinguagem, de viagem aí num tempo, a gente não sabe se viajou no tempo, física quântica, e eu recebo André Ricotti, que é especialista em desenvolvimento de carreira e liderança. Tudo bem, André? Tudo bem, Silvia? Tudo Prazer ótimo. em estar aqui, hein? O prazer é meu. Então, a gente começa te perguntando, por que você escolheu essa série, André? Silvia, inicialmente vou te ser muito sincero, eu adoro série, né? Então eu vou buscando, tem aquele momento que você já viu tudo e fala, que eu vou ver agora? E quando eu olhei e li a sinopse, achei interessante, eu gosto muito do ator, não lembro o nome dele agora, e me interessei pelo assunto e comecei a assistir. Tem várias séries que eu simplesmente começo a assistir
Mas aí essa particularmente chamou muito a atenção porque está ligado a uma série de coisas que eu gosto, que eu estudo, que eu acho até que a maioria das pessoas não vai perceber, né? E aí eu entrei de cabeça nela, e por isso até que, para mim, é uma série importante aí, legal da gente estar aqui falando, né? Sim, e a gente vai entrar e vai falar de todos esses aspectos aí que você citou. Pode dar spoiler mesmo? Pode. Inclusive, gente, quem assiste o podcast já está acostumado. A gente tem que dar spoiler, senão a gente então não tá. consegue conversar, né, sobre a série, tá? Legal. Então, quem não quer spoiler, dá um pause agora aqui no podcast, vai lá Assiste a assistir série. e depois você volta para escutar o que o André tem para falar, porque você tem muita coisa, né? O que te chamou mais atenção nessa série? O que você acha que é imprescindível a gente falar sobre? De uma forma geral, acho que ela fala um pouquinho sobre os nossos medos internos, o nosso psicológico, o nosso inconsciente, né? Então, de uma forma bem resumida, ela mostra muito como o nosso inconsciente ele manda na nossa vida, e aí acho que ao longo do papo eu vou contar um pouquinho onde isso fica bem claro. Uhum. Mas ela traz uma visão bem atual de discussão de física quântica, desse tipo de coisa, criação de realidade. É um assunto meio doido, mas eu gosto muito disso também, de ser co-criador da realidade. Mas o ponto alto é a importância do nosso inconsciente e como ele manda no nosso dia a dia. Acho que isso foi te dando uma resposta bem objetiva e resumida, tá? Uhum. Não, mas a gente tem tempo. Você pode desenvolver a sua resposta aí. Porque o pessoal quer saber o que você pensa sobre. Quando eu sou meio contador de história, então claro. eu vou ter que contar um pouco a historinha da série. Fique aí. à vontade. Agora é spoiler total. Sim. A série ela começa, como você falou, mostrando a vida. Ela já traz uma realidade, né? É a vida de um cara extremamente inteligente, né? Que criou uma máquina do tempo. Sim. Só que por uma série de decisões, e aí tem um outro fator, a nossa vida ela é feita de decisões, ele não conseguiu seguir com aquilo ali financeiramente e acabou se tornando um professor, mas casou com a mulher que ele gostava e veio a ter um filho, família, tem até depois a gente vê que ele tem um outro filho que já faleceu. Ele constituiu família. Só que ali já traz uma primeira realidade da nossa vida, né? Entre a carreira, o dinheiro ou a família. As escolhas, né? As escolhas. Então, esse filme também, agora, ele fala muito sobre escolha. Exato. E aí, lá na frente, você vai ver o como... Às vezes, a gente... eu tenho isso para mim, eu não gosto de me arrepender de nada que eu faço. Aí você vai dizer assim, mas eu erro pra caramba. Mas eu aprendo e sigo em frente, né? O arrependimento é você... se culpar, se julgar e tal. Então, o que o filme mostra é isso. Ele toma uma série de decisões em que, sim, falta o dinheiro. Ele não tem uma vida boa. Ele tem uma vida bem classe média americana, até bem justa ali, mas ele tem a família. Só que muitas vezes a gente demora a dar valor a isso. Então, a série mostra, inclusive, que mesmo com uma outra realidade, as decisões que ele tomaram eram as decisões para ele. Então, acho que essa é a primeira coisa que ele começa a trazer, essa coisa das decisões. E aí, mesmo assim, ele é um pouco frustrado por causa disso, tal, mas às vezes a gente não dá valor, às vezes, à família, à vida que a gente tem, às vezes a gente quer sempre alguma coisa que não está na nossa mão. Tem o amigo, né? Que é o amigo que já traçou um outro lugar onde o cara ganha dinheiro, o cara tem uma fama, ele ganha o prêmio Pavel, né? Que é o prêmio do físico e tal. Isso aí. E aí você vê exatamente, o cara tá ali no primeiro episódio, onde ele vai encontrar com um amigo num bar para comemorar, inclusive, né? Esse bar ele prêmio. É chave depois durante a série toda. Exatamente. Né? E ali você vê, quando ele chega, ele deixou a esposa... Tava naquele aconchego, fazendo um jantar, tomando um vinho, que delícia e tal. Mas não, ela mesma fala, não, você tem que ir lá encontrar o seu amigo, tem que dar força para ele, e ele vai. E naquele momento é que dá a chamada para ação para esse personagem, para o protagonista. Sim. Porque é onde o amigo faz uma proposta para ele e exatamente fala isso. Olha, você tem sua família, você tem sua vida, que legal, você é um ótimo professor, mas, cara, você é um gênio. Né? Inclusive, ele assume que ele é mais gênio do que o próprio cara. E aí ele faz uma proposta de trabalho onde ele vai ganhar muita grana, onde ele sai, aí ele tem que fazer
a primeira escolha que a gente percebe que ali ele vai ter que mudar a vida para ele poder alcançar, né, o que ele deseja também, além da família dele. Aí, desculpa, eu te cortei só porque perfeito. Interessante isso, eu não né? lembrava desse iniciozinho. A gente perceber essas coisas. Mas esse conjunto de escolhas e que a gente passa dia a dia na vida, infelizmente as pessoas se frustram muito, as pessoas... Você sabe que eu gosto de falar desse assunto e por isso que a série... E você tem o seu podcast, né? Que você fala sobre saúde mental. Fala sobre saúde mental. Por isso que foi importante, porque ele traz muita coisa ali. Então, o primeiro ponto são as decisões e as frustrações que a gente tem. E você vê que é simples, né? A gente pode ser feliz com o que a gente tem. E aí, a partir daí, que começa a série dar os momentos dela assim, meio de doideira para quem vai assistir, que é o momento que ele é raptado, né? E ele acorda numa outra realidade dele, uma realidade paralela. E aí começa uma discussão, porque essa discussão está muito em voga hoje em dia, né? Sobre a gente ter realidades paralelas. E aí as pessoas ficam... Tudo bem que o filme usou uma forma de realmente existir uma realidade paralela. Existem linhas que levam para isso. Eu levo para uma forma mais simples, que você pode criar uma realidade paralela simplesmente trabalhando a sua cabeça. Eu posso chegar aqui, por exemplo, hoje, você me convidou para estar aqui. Se eu achar que isso aqui vai ser muito ruim, a probabilidade disso aqui ser ruim, eu criei essa realidade. Se eu achar que vai ser maravilhoso, você pode fazer o que for, vai ser maravilhoso. Então, essa é a forma que eu gosto de trabalhar o conceito de realidade paralela. Mas ele ali leva para um conceito quântico realmente de que mundos estão acontecendo em momentos diferentes. Só que nesse outro mundo, né, ele teve sucesso. Né? O personagem dele teve sucesso. Ele é dono de uma puta de uma empresa onde quem ganhou o prêmio foi ele, não foi o amigo. O amigo dele, ele tem uma Alice Braga em casa. Que é uma namorada. Apesar que a esposa dele é linda também, mas... Só que aí começa a acontecer um outro lado que é muito interessante. Esse novo eu dele, que é um eu de sucesso, né? Às vistas, às vezes, que a gente tem, o que ele quer fazer? Poxa, se eu já tive sucesso aqui, mas me faltou, ele tem a falta do amor daquele que era o amor dele da faculdade e tal. A Daniela. Eu posso ter tudo aqui agora, né? E aí, adiantando um pouco a história, é onde você vê que a gente está no lugar que a gente está e a gente é quem a gente precisa ser. E eles não conseguem se adaptar a esse novo eu, porque não foi esse novo eu que ela se casou, que era pai do filho. E ele tem muita dificuldade de ser recebido, e ele também tem dificuldade, ele compra um carro para o filho, ele começa a agradar, só que o filho olhou e falou, mas você nunca, não foi por isso que eu te admiro, pai, né? Não é porque você me dá um carro. E a mulher a mesma coisa, né? Ela também não consegue, ela vê que é diferente, né? Então, você vê que isso é muito interessante, que não adianta você querer ser quem você não é, né? A gente tem que dar valor a quem a gente realmente é. E ele, do outro lado, pelo contrário, é tido como maluco, né? Eles começam a achar ele um louco, porque você, quando começa também a entrar em algumas posições, tem um monte de gente que quer sugar de você e roubar de você, né? E tirar, e ele estava naquela posição. E, de repente, ele chega ali tranquilão e aí aquela confusão começa. Então, acho que esse é um outro ponto sobre... não adianta você tentar se encaixar, e às vezes a gente vê isso em casamentos, não, vou achar você do lado de fora que eu vou ser mais feliz, e aí você vai descobrir que dentro da sua casa, com o seu esposo, sua esposa, você era feliz e você não sabia, era só dar valor, né? Então, acho que esse é um grande ponto. Só que aí começa a parte-chave, né? Ele entende como ele volta, ele entende o que aconteceu, ele tem que voltar para a realidade dele. E aí, o que ele tinha inventado era uma caixa, né? Onde essa caixa ela teria a capacidade de, através da física quântica, se mover dentro dessa realidade. Mas ele mesmo nunca tinha visto a caixa, porque ele não construiu a caixa, ele só tinha um plano. Só que aí ele consegue entrar na caixa e a psicóloga, esqueci o nome dela agora, deu branco mesmo. Mas enfim, que é a brasileira. A Amanda, né? A Alice Amanda, Braga. Isso mesmo. A Alice Braga vai com ele. E aí tem um momento importante, que é o que vai acontecer depois. E aí, primeira coisa, e aí tem um fato aí que é da neurociência, que é muito interessante, não sei se você vai lembrar, para a caixa, quando ele entra, a caixa tem uma porta só. Para a caixa funcionar, ele tem que tomar um remedinho. Sim. Que é justamente... Aplica naquela substância. Que é justamente inibidor do que a gente tem aqui do lóbulo frontal, que é para você tirar... Porque a nossa área frontal do cérebro, que é a que
protege a gente, que é a que dá segurança. É a hora que se alguém te ataca, você faz assim, isso quem faz é a área frontal. Então ali tem uma amostra de que para a gente poder se entregar, a gente tem que deixar de tirar os nossos medos, né? Só que o nosso cérebro está aqui para nos defender. Então, parece uma coisa sutil, mas isso ali a Lília traz com certeza alguém de neurociência participou para você não consegue entrar numa área meio doidona e aí hoje em dia se fala de ayahuasca, essas coisas, você começa a entender um pouco por que tem isso. Então esse ponto é importante, você precisa ele desabilita isso aí. Quando ele desabilita, abrem-se milhões de portas, quer dizer, quando você começa a vencer o medo, alternativas abrem-se na sua vida. Você se permite a qualquer coisa, não. Ao que para você faz sentido, e sem medo, né? Quantas vezes a gente está se bloqueando porque a gente diz que não é possível, que a gente não... Então, tem uma amostra um pouco de como a gente se sabota, né? Eu não vou conseguir, eu acho que isso não é para mim e tal. Então, ele mostra ali que, de uma forma física e dentro do estudo dele, eu tenho que bloquear isso, senão eu não consigo pensar em alternativas. E até aí tudo bem, ele fala... Só que aí ele se choca porque são várias portas. E aí ele começa a ver que sim, eu tenho milhares... N escolhas, né, para fazer. N escolhas. Só que ele, naquele momento, e aí para mim que é a grande chave do filme, ele tem certeza do que ele quer. E a gente normalmente tem certeza do que a gente quer, é isso? E ele diz... A gente pode às vezes não assumir nem pra gente, mas a gente sabe. Às vezes você quer fugir daquilo exatamente por essa parte cerebral. Mas a gente mente muito dizendo, não, eu quero isso, né? E aí tem um pouco... eu vou falar algumas coisas que eu gosto, enfim, eu espero que o pessoal não se assuste. Mas é a história da lei da atração, que se fala muito, quer dizer... E às vezes a pessoa fala assim, um dia eu estava até conversando com meu cunhado e ele falou, André, eu até acredito, mas as coisas não vêm. Eu falei assim, porque a partir desse momento, quando ele entra na caixa, ele claramente externaliza do que ele quer, né? Eu quero voltar para a minha família, eu quero voltar para aquela minha realidade. Então aí tem um ponto interessante que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Você vê várias pessoas dizendo assim, não, eu quero isso, né? E aí ele começa a provar que não é só você externalizar, né? E aí é a discussão do pensamento e sentimento, né? Eu posso até te dizer o que eu penso, mas o sentimento é muito difícil de você conseguir atingir e ser verdadeiro, né? E aí ele entra na primeira porta, sai numa realidade que não tinha nada a ver. E aí entra numa outra porta, sai dentro d'água, entra numa... E aí tem um momento que é muito interessante, que ele entra numa realidade em que ela está morrendo de câncer, né? E aí eles voltam, como eles tinham uma quantidade limitada de remédio, eles começam aí que você começa a entender, ela é psicóloga, eles começam meio que a fazer uma terapia, por que eu não estou conseguindo voltar se eu quero tanto? Né? E às vezes a gente se fala tanto isso na vida, né? Mas eu quero tanto isso, você quer, mas o seu sentimento... E aí eles começam a analisar cada uma das portas e veem que, na verdade, cada uma delas ali que acontecia uma tragédia, era um medo inconsciente que ele já existia, né? Ele fala, tem um momento que ele fala, tem uma que eles estão dentro d'água, né? E ele fala, eu morro de medo de morrer afogado, né? Quando ela tem câncer, ele fala, o maior medo que eu tenho era de perder ela no câncer. Sim. E aí então, nesse momento, que para mim é um grande ápice do filme, é quando ele entende o seguinte, é a prova de que o pensamento ele faz parte, mas o sentimento é que manda. Então, apesar da vontade toda que ele tinha, os medos dele, eles estavam direcionando a vida dele, né? As decisões dele. E aí isso é um boom no que eu acredito, no que eu gosto. Quer dizer, a gente até verbaliza o que quer, mas a gente não sabe realmente o que a gente quer, né? E essa parte que é divertida. E ali mostra que, inclusive, ele também precisou de ajuda, né? Ele teve uma psicóloga para ajudar ele a chegar a essa conclusão, né? Então, sem querer, o filme está mostrando que a gente precisa, muitas vezes, de ajuda para realmente chegar onde a gente acha que a gente quer, só que a gente tem muito medo. E ele passa boa parte da série desfazendo esses medos. E aí tem uma segunda parte que é interessante, que não sei se você vai lembrar, tem um momento que ele... Em teoria, ele fala, eu já não tenho mais medo de nada, e continua dando errado. E aí ela olha para ele e fala assim, agora esse foi o meu medo. Eu morria de medo de que isso acontecesse. E aí é onde ele mostra para a gente vive
em casamentos, em relações, em amizades e no que for. E as pessoas que estão com a gente também influenciam a nossa vida. Sim. Né? Então, o que o filme mostra naquele momento, que a série mostra, é que as pessoas que estão ao seu redor, elas estão influenciando na sua decisão. E sem querer, esse pedacinho mostra o seguinte: você não vai alcançar o que você quer se você tiver pessoas que estão usando o medo deles para te atrapalhar. E, de novo, isso acontece diariamente. É porque é uma força contrária que está ali e que você não está sentindo. Então, você está aqui querendo uma coisa. Alguém está do seu lado, quer a mesma coisa que você, só que tem medo. Então, você não vai conseguir o que você quer, porque aquela pessoa está com medo perto de você, como é que você vai... Se tiver alguém que acredita em você, que acredita também na própria pessoa, vocês vão seguir juntos, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre o despertar, né? É que você começa, às vezes, a perder amizade, você começa a mudar. Eu trabalho muito o conceito de frequência também, de energia. Então, você muda a sua energia, você muda a sua frequência. Então, você já não consegue ouvir determinadas músicas, algumas conversas já não fazem sentido. E esse momento o filme mostra por quê. Porque senão os medos daquela pessoa vão te tirar da sua realidade, né? E eles chegam a uma conclusão que é o que a gente fala muito hoje no dia a dia. Você, infelizmente, trabalhar o autoconhecimento vai te fazer se afastar de pessoas. E eles chegam à conclusão que eles tinham que se afastar, né? Então, esse momento todo da caixa deles é uma aula de psicologia e de autoconhecimento absurda, né? Aonde, e esse é o barato. Apesar dele ter desenvolvido toda a tecnologia, ele teve que buscar ajuda para conseguir usar. Porque a tecnologia por si só, né? Agora eu já estou até viajando, fazendo um comparativo hoje em dia com inteligência artificial, que as pessoas morrem de medo. A tecnologia por si só, se a gente não trabalhar a nossa mente, ela não resolve. Então a gente precisa... Então ele desenvolveu a caixa, ele sabia os parafusos, né? Que não tinha parafuso, né? Como tudo funcionava, mas ele sozinho não conseguiu. Né? Então a série inteligentemente coloca ela ali como psicóloga. Ela podia ser qualquer coisa, né? Sim. Tudo bem que ela é linda, eu concordo com você. E ela não precisava, mas eles botam ela como psicóloga justamente para mostrar que, apesar dele ser o dono, imagina se era outra pessoa que não tem a menor noção. Ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele não sabia como usar. Sim, né? E ele precisou da ajuda. E aí realmente esse momento todo da caixa, para mim, ele é muito rico por toda essa discussão, por todo esse aprendizado de autoconhecimento, essa importância de você realmente não só pensar, mas você sentir. Então você tem que começar a sentir verdadeiramente. Então a gente que gosta de podcast, né, sabe o quanto é difícil começar aqui. Então tem gente que fala assim, vou fazer. E tem aquele que fala assim, eu quero fazer, né? E vem aqui, senta e faz, né? Exato. E aí aqueles que ficam, poxa, mas a vida é tão injusta comigo, né? Não é injusta não, é que você pensou, mas deixou todos os medos seus e os de volta te atrapalharem e não sentiu aquilo ali, você precisa sentir. Então, para mim, esse momento, ele é crucial e aí eles conseguem voltar. E é engraçado que ela tem um dado meio simples, mas... ela também descobre que ela não vivia a vida que ela queria e ela resolve viver um lado outro alternativo dela. Né? Então é muito interessante porque essa sacadinha dela parece que não, mas é uma decisão. Lembra que eu te falei que a gente pode cocriar a nossa realidade? Com certeza. Ela usou a máquina, mas ela só mostrou o seguinte, eu posso usar, eu não era feliz, eu posso fazer coisas diferentes. E basicamente eu não me lembro bem qual é a realidade, mas é uma realidade que ela fala, eu gosto disso aqui. Né? Que é um convite a gente pensar o seguinte, será que eu não posso mudar coisas que eu faço hoje? Né? E não precisa da caixa, você pode fazer isso por decisão. É só você pensar o seguinte, se algo está me chamando por uma mudança ou para experimentar qualquer coisa que seja, é porque eu tenho um chamado nisso. Perfeito. Se eu tenho esse chamado, o que está me impedindo? É o meu medo? Vamos tentar. Se não der certo, a gente volta. Não tem vergonha nenhuma em você tentar uma coisa e você falar, poxa, não consegui, poxa, não deu certo, ou deu certo o tempo que durou, né? Mas você fez. Pior é a gente sentar, não fazer, se render ao medo e a vida passar. E às vezes a sua felicidade, o seu bem-estar estava exatamente naquilo que você deixou o medo vencer. Verdade. Né? Isso é o que a gente chama um pouco de crença, né? Eu trabalho num outro projeto, o pessoal quiser conhecer depois no Instagram, chama... Por favor. Projeto Humanos, né? Onde a gente faz esse trabalho de autodescoberta e tal.
E a gente trabalha muito a coisa das crenças, porque às vezes tem muito assim, né? Por exemplo, você me chamou para estar aqui, mas alguém um dia falou assim, eu não gosto da Silvia. Eu falei assim, então eu acho que a Silvia... Aí eu não venho porque alguém falou, isso é uma crença. Eu disse, não, foi o que você falou. Se ela me convidou... e se não for bom? Não tem como não ser bom. Esse é o que eu discuto isso muito com a minha esposa. Não tem como não ser bom. Né? Mesmo que não parece ser bom, é bom, porque ele faz você aprender, evoluir, saber dizer não na próxima vez. A gente conversa muito isso. Por exemplo, você nunca vai me ver reclamando de comida, por exemplo. Né? E às vezes eu converso com ela. Às vezes a gente vai no restaurante, ela fala, pô, a comida tá ruim. Eu falo assim, não reclamo. Falou, mas a comida tá ruim, a decisão foi nossa de vir. Agora, a próxima decisão que eu vou tomar é nossa também. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Não vai ser voltar Só que aqui. agora aqui eu não vou estragar o meu momento porque o cozinheiro decidiu não fazer uma boa comida. O meu momento ele não vai estragar, mas eu vou continuar. Sim. Então, eu acho que, de uma forma geral, para mim, a série... Esses pontos são importantes. Quando ele volta, eu acho que aí, só para fechar é quando essa ficha cai nele, então, de que... É um momento ali de catarse, de que o que eu tenho aqui, que aí para mim é importante, a base familiar é o que importa, né? Lógico que ele pode conquistar outras coisas, mas a base familiar é o que importa. E aí ele tem que passar por isso tudo, e aí, de novo, quantas vezes a gente tem que passar por um monte de coisa para descobrir, né, que, poxa... Você era feliz e não sabia, né? Era feliz e não sabia, né? Eu estava deixando de aproveitar. Sim. Então, para mim, a série, essa parte é o grande ponto. Depois eu acho até que começa uma confusão assim, de várias alternativas e tal. Aí entra um pouco bem na ficção ali, que é como se fosse uma discussão assim de você... Aquela coisa que às vezes você fica assim, tá bom, não tá? O que eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Então, mas aí já vira um pouco coisa do cinema. Mas, para mim, essa história longa aqui que eu te contei é o grande... Não, história longa não, é maravilhoso. E é sobre isso. A gente vai terminar agora. Infelizmente, eu queria ficar aqui com você 3 dias falando. Não tem problema. Já está convidado para voltar, até para a gente falar sobre algum filme ou alguma série que trate sobre neurociência. Eu me interesso muito por esse assunto. Essa questão aí do The Secret, do a gente desejar uma coisa, vibrar aquilo, da gente enfrentar os nossos medos, seja na vida profissional, pessoal, afetiva, não interessa, familiar. Eu acho importante a gente falar sobre isso e a gente entender como funcionar e como ajudar a nós e ao próximo. Não, né? Legal. E esse é um trabalho... Eu trabalho com mentoria e eu gosto muito de trabalhar nesse caminho. É fazer a pessoa realmente entender a sua base, né? Sim, e dali você sair para... E aí posso deixar o canal... Por favor. O canal é André Ricotti. Se o pessoal quiser seguir lá, vai ser um prazer. E o Instagram dele é @André_Ricotti. Isso aí. Ricotti é R-I-C-O-T-E. A gente coloca no começo do podcast, tem seu nome e tem o seu @ mas espero já que o fique aí você. Aí, vai assistir entre a no Instagram do André, se inscreva no canal dele também para poder conhecer melhor o trabalho, @André_Ricotti. A última pergunta para a gente encerrar. Tá bom. Sua outra versão seria sua amiga ou sua inimiga? Ela é sempre minha amiga. Porque, na verdade, por pior que ela faça para mim, ela está me dando a oportunidade de ver que que eu preciso mudar alguma coisa. É sobre isso. Eu agradeço muito a sua presença, André. Muito obrigado por você ter vindo, tá? E a gente já marca uma volta, porque eu adorei bater papo com você. Tá bom, eu adoro ver série também. É isso aí. Vamos conversar, vamos falar bastante, porque a gente gosta de falar. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas para que chegue a mais gente. Curta o nosso canal, ativa o seu sininho e você já sabe. Eu agradeço sempre os meus 2 apoiadores, que são Ideias na Argila. Você já sabe, @Ideias na Argila. Você vai conhecer o trabalho da Marta Shen, todas as peças lindas que ela produz em cerâmica. E também @Moringa_barra, que é a Moringa Escovaria, que cuida do meu visual e que pode cuidar do seu também. Basta você querer. Entre lá no Instagram da Moringa e conheça todos os serviços que eles prestam, tá bom? Um beijo pra você, obrigada pela sua audiência. Você já sabe, toda quinta-feira, 6:30 da tarde. Bora falar?